Isso vai estar no vídeo, viu? Eu vou colocar na introdução ainda. Yeah, right. Fala pessoal, Kevin Yamanaka aqui para mais um vídeo do Inglês Feito Fácil. Hoje temos aqui um amigo muito querido meu e do Pedro, Rafael Nogueira, e ele tem uma experiência muito bacana com o aprendizado de inglês que com certeza vai ajudar você a melhorar aí muito também os seus aprendizados. Hello, you guys. This is your boy Rafa, and I'm here to share a little bit about my experience. Happy to be here. Oh, look at that. Like a pro. Mas antes de entrar nesse assunto aqui, que vai ser muito enriquecedor pra gente, pro nosso aprendizado, eu queria chamar vocês pra curtir a nossa página do Face, pra seguir no Instagram, pra seguir no YouTube também. E não se esquecer, é claro, você que já está seguindo, de colocar lá para ativar as notificações, senão você não vai ver quando chegar um novo vídeo. O Facebook, o YouTube, olha, são legais, eles não mostram todos os vídeos que temos todos os dias. E no Insta também nós vamos ter uma nova série diária também, vídeos bônus com dicas de pronúncia. Então segue a gente lá, hein? Bora lá então, povo! O Rafael, ele tem 27 anos, mas com 5 anos ele foi para os States, foi para os Estados Unidos e viveu como típico americano. E é inegável esse fato, porque você vai ver pelo sotaque dele que, cara, não, o bicho é mais americano do que brasileiro, né? Mas, além disso, depois ele acabou voltando para o Brasil, né? Com 20 anos, sei lá, por aí, né? Voltou com a família e hoje ele é professor de inglês e ajuda os seus alunos a pensarem como nativo. Bora então conhecer o Rafa um pouquinho mais, 30 segundinhos, coisa rápida. Rafa, do que você gosta? Então, eu gosto bastante de esportes, basketball number one, e também viajar. Do que você não gosta? Aqui eu odeio tipo mosquito. Pra dormir, pra dormir, os mosquitinhos que entram na janela, odeio. Né? Sim. Família. Família, eu tenho uma mãe e um pai que está, que está morando em São Paulo, tem vez em São Miguel, São Paulo, e aqui em Sorocaba eu e meu irmão. Pretty good. Irmão mais novo, né? Irmão mais novo, isso, 2 anos mais novo. É que também tem sotaque bem, né? Bem legal. Nossa, o português melhorou pra caramba, hein, Raf? Né? Melhorou pra caramba, tá? Gangsta. Tá bem gangsta. Então, Raf, você foi pros States com 5 anos, né? 5 anos de idade. Você já falava português nessa época? Sim, falava com meus pais, mas o bem básico. Certo, mas tipo, já sim, conseguia se comunicar, né? Isso, 5 anos, né? Sim. Já consegue tinha falar. amigos no Brasil, então, sim, falava um pouco. E você lembra como que foi a experiência lá? Chegar nos Estados Unidos, ninguém fala o que você está falando, ninguém te entende, você não entende ninguém. Como é que foi esse negócio? Então, tirando a saudade, que eu tinha saudade do Brasil, claro, dos meus amigos, dos meus parentes também que ficaram para trás. E também foi bastante difícil, porque eu comecei a fazer escola, comecei na primeira série e não sabia falar nada. Então foi bem difícil, fora também que a cultura mudou, a cultura era diferente. A primeira escola que eu fui nos Estados Unidos... Então você foi na escola, mas que tipo de escola? Você foi na escola para brasileiro? Não, foi escolas normal, para americanos, tradicional. Então. Só que nessa primeira escola era bastante African Americans. African Americans. African Americans. Okay. E então eu era diferente para eles. Eu tinha cabelo bem liso, quer dizer, tenho até hoje, né? Mas era tigelinha, tigelinha. E esses americanos eu acho que não tinha visto esse cabelo tão liso. Então eu ficava sempre tocando meu cabelo, pensava que era um pouco da cultura deles e comecei a tocar no cabelo deles também. Então foi bem difícil, E eu não sabia falar nada também, não tinha como eu falar uma coisa, é normal isso, ou falar um oi, ou um tchau, ou falar o que tá acontecendo. Eu ficava quieto e ficava tocando no cabelo dos caras. Beleza. A few moments later. Caralho, meu Deus. True story. I'm not playing. Like, that's how... Aprenda inglês tocando o cabelo dos African Americans. Bom, você disse que você foi numa escola tradicional, né? Mas, tipo, simplesmente foi jogar lá dentro? Não fizeram nada de diferente com você? Sim, então, eu tinha aula normal com os americanos, que seria as matérias dele, então tinha matemática, inglês e várias outras matérias. Mas também tinha uma aula separada que era para quem era um foreigner, era estrangeiro. Estrangeiro, ok.
Então, essa aula era chamada de ESOL. E nessa... ESOL, só para quem não sabe, que parar rapidinho. ESOL é ESL, também conhecido como English as Second Language, que são aulas, vamos dizer assim, voltadas a, como o Rafa falou, né, estrangeiros, pessoas que não têm o inglês como língua materna, né, tipo, já sabem, já falam uma outra língua, então eles estão aprendendo o inglês como segunda língua, right? Exatamente. Então, nessa aula, nessa sala, seria uma aula diferente. E era misturado, era brasileiros, mexicanos, colombianos e outros países também. Então, era também legal porque eu conheci um amigo brasileiro e também, no começo, eu trocava ideia em português, porque era o idioma que eu falava, né? Tá, mas a gente quer saber que tipo de material que eles usavam nessas aulas, isso, né? Tipo, que tipo de exercícios que você fez para aprender inglês, né? Já você estava lá, já imerso, tudo bem, mas alguém tinha que te explicar como fazer, você tinha que treinar a língua em si. Sim. Provavelmente você ia lá na aula de biologia, não estava entendendo nada, né? Mas isso foi dando esse suporte para você. Sim. E como que foi isso? Como que fizeram? Então, daí nessa matéria que chamava ESOL, era só focado em aprender inglês. Daí já não tinha matemática, não tinha nada, era só focado no inglês. E eu comecei cedo, então comecei lá na primeira série tendo isso e foi até o meu middle school. Desde a elementary até o middle school. Middle school seria o quê? Então, elementary é da primeira até a quinta série. E daí depois você muda para uma outra escola que é chamado de middle school. Que você vai da sexta até a oitava. Então seria o nosso série. ensino fundamental 2, né? Beleza. Por que não, né? É quando introduz a física, química, essas coisas, né? Que o pessoal não gosta na quinta série. Então, mais ou menos. Então, middle school, até o middle school. Até o middle school. Depois não, disso... tinha até mais. Vai até o high school. Okay. Só que daí depois do middle school já não precisava mais dessa sala, dessa matéria que chamava isso. Então quando você chegou no ensino fundamental 2, assim, você sentiu que você já estava fluente? Eles que fazem, eles fazem um teste. Eu fui avaliado, eu fiz um teste sobre o inglês, claro, e eu passei aonde eu não precisava mais ter essa matéria. Certo, então você fazia uma prova no final, Sim, todo para virar o ano tinha uma prova, ou para começar o ano tinha uma prova para quem era foreigners, todos os foreigners. E os exercícios? Que exercícios vocês praticavam? Então, igual eu falei, lá? eu fui da primeira até a sétima série no ISO. Então eu lembro bastante que no começo, claro, na primeira série era bastante tipo kids book, era bastante leitura e entender o que estava lendo. Era kids book, então era livros que tinha bastante fotos, dava para entender. Então lá estava vendo a palavra dog, eu vi um cachorro. Então um cachorro eu aprendia que era o dog. Por associação, né? Você pegava a imagem, você via a palavra, né? Exatamente. Então eu acho que foi nesse processo da primeira série até a sétima série, foi mais o que está mais na minha mente, assim, que eu lembro é o ensino desse jeito. Eu não lembro de gramática, eu não lembro de nada dessas coisas. Nada de gramática. Nada de gramática. Para aprender a falar inglês. E foi isso. Tá, mas quando foi que você sentiu que você estava, digamos, fluente, que você conseguia entender o que estavam falando e você conseguia falar o que você queria, né? A mensagem que você queria passar ali? Sim. Então, eu acho que foi no período do middle school, onde eu fiz bastante amizades também. E antes, durante o elementary school, eu chegava em casa e era só em português o diálogo em casa. Daí, a partir do middle school, eu chegava em casa e falava meio misturado. Então eu falava tipo, mãe, estou hungry. E nesse período aí que começou a mudar, fazer essa transferência, que foi uma transferência natural, mudar para o inglês, onde eu falava inglês em casa, também falava inglês com os amigos e também com os parentes desses amigos. E daí aí eu senti que a fluência bateu. Tá, só um detalhe aqui, gente, só uma observação, quero dar uma curiosidade. Ele faz isso o tempo todo. Toda hora ele mistura português com inglês, gente. Eu pedi pra ele nesse vídeo não evitar de falar inglês, porque, tipo, é muito, tipo... Bom, vocês vão ver um pouco mais do Rafa aí a partir de então, vocês vão conhecer mais o jeito dele. Quando foi que você começou a estudar regras gramaticais? Foi quando eu cheguei no Brasil. Agora eu falo gramática no sentido de gramática básica, que é no inglês. Tipo verb to be, present perfect, past perfect. Essas coisas eu vim aprender no Brasil.
Eu nem sabia da terceira coluna. A terceira coluna, essa famosa terceira coluna, que é o participle, eu não sabia que existia uma terceira coluna. Sempre falava no natural, mas não sabia que existia essa coluna. Então eu vim aprender no Brasil sobre gramáticas no inglês e também... foi tudo aqui. Vocês estão ouvindo isso, gente? Tipo, o cara viveu nos Estados Unidos a vida inteira, entendeu? Tipo, completamente fluente, completamente competente na língua e não sabia o que era third column, não estudou nada de verb to be, não sabia o que era conditions. Quem que sabe o que é conditions hoje em dia, né? Ninguém. Só o professor que sabe o que é conditions, até nos Estados Unidos. Então, gente, isso é só para reforçar que gramática, para aprender inglês, não é que não funciona, mas não é efetivo, cara. Não é efetivo. E, principalmente, a questão da fluidez, né, da fluência, sim, ele prejudica, chega a prejudicar você, porque você começa a estudar por frases memorizadas, né? Você vira tipo um phrasebook. Você não é fluente, você só é um papagaio que fica repetindo phrasebooks. Então, gente, por favor, vamos estudar de maneira natural, né? Que através de leitura, através de exercícios que envolvem o dia a dia, né? Então, o Rafa, no Whistle, ele lia muito, né? Como que era o exercício de leitura? Então, é um que está bem, tipo, aqui na mente, que eu lembro ainda, era uma leitura que eles faziam para ter a fluência. Mas não só a fluência, mas também para criar vocabulário, para ter mais vocabulário. Como que era essa leitura? Eles pegavam um livro e, então, daí tinha um nível. Então, começava com uma coisa bem básica. E daí eu tinha que ler, eles pegavam um timer, e com esse timer eu tinha que ler o mais rápido possível para ter essa fluência. Daí tinha palavra que eu não conseguia pronounce. E essas palavras era circulado para o professor ou a professora e depois fazia eu repetir essa palavra, também escrever essa palavra num caderno para tentar criar frases, para tentar conseguir soletrar essa palavra. E foi um jeito onde eu vi que foi bastante eficaz. Então, olha só, ele lia, né, os professores cronometravam, né, tipo, você tinha um tempo limite para você ler certo texto, começava simples e ia ficando cada vez mais complexo, né? Exatamente. E você lia, e o que você não entendia era circulado, e eles pegavam as palavras, explicavam em contexto, com frases, e treinava a criação de novas frases para exercer o quê? Exercer a sua criatividade. Né? E outras palavras também que eram circuladas, as palavras que não, para o professor, para a professora, não era como os nativos. Então, se eu estava falando, pronunciando ela errada ou errado, eu tinha que depois tentar pronunciar como ele ou ela estava falando. Então, foi um jeito que eu obti a fluência. Então, você lia também o texto, né? Sim, voz alta, para ele ou para ela estar escutando, para depois passar como eu tinha que falar essa palavra. Pretty good. Agora conta pra gente como que foi a experiência de voltar pro Brasil, né? 20 e tantos anos na costa, você já fazia muito tempo que você não estava praticando, né? Você ainda tinha essa competência, você ainda conseguia falar o português, tinha dificuldade em entender, como que você voltou a desenvolver aí a nossa língua maravilhosa brasileira? Então, para entender foi um pouco mais fácil, porque eu tinha o português dentro de casa. Então, eu sempre escutava o português. Agora, para falar, para ler e para escrever, foi bem difícil e foi assustador no começo. Então, foi bem mais assustador que eu voltei para o Brasil do que a hora que eu fui para os Estados Unidos como criança. Porque também fui como criança, então eu lembro de algumas coisas, mas não de tudo. Agora, voltando para o Brasil, eu tinha medo. Medo porque era uma cultura que eu não vivi, é uma cultura diferente. Sim. E então, para escutar, eu entendia, mas para falar, eu falava bastante errado, falo até hoje. Para escrever, ainda é tipo muito difícil para mim. E para ler também um pouco difícil. Então, foi bem assustador. Posso falar que foi bem assustador. Ele tá exagerando, gente. Ele tá muito, muito bem. Dá pra ver, né? Tipo, cara, o sotaque dele foi, anos-luz de improvements, de melhoria. Mas isso é para mostrar também, né, a questão do... Por que as crianças aprendem tão mais rápido, tão melhor do que os adultos? É porque quando a gente cresce, a gente tem essa trava, né, que a gente começa a ter vergonha,
né? Criança não tem vergonha. Ela vai lá, cara tapa mesmo, até aprender. Difícil criança, nessa idade que ele foi, né? Ainda ter essas travas, né? Tipo, você quer interagir, você quer brincar. Então, você não tem medo, porque você quer interagir com outras crianças, enfim. Quando você é adulto, porém, né, vem toda aquela carga, porque você tem a questão de ser aceito no seu círculo social, como que vai ser na sua profissão, etc. Então, essa bagagem é difícil de você lidar, a gente tem que aprender a lidar com os nossos meios, com as nossas expectativas, com as nossas vergonhas, né? Para continuar desenvolvendo nosso aprendizado, porque senão a gente vai ficar travado para sempre. Rafa, eu posso dizer, conheci ele tipo, bem no ano que ele estava voltando dos Estados Unidos. No primeiro, vamos dizer, no primeiro semestre que eu conheci ele, tipo, ele tava muito risada de vergonha, eu dava para ver, né? Tipo, mas passou esse tempo essa fase de adaptação, deslanchou, né? Tá, pô, é nativo, é brasileiro. Não, sem dúvida tem alma brasileira aqui, né? Tá, agora eu quero que você conte pra gente uma situação embaraçosa que ocorreu aqui no Brasil quando você estava adaptando, né, pro português de novo. Conta, eu sei qual história você vai contar. Conta pra gente essa história aí, vai. Ah, sim. Tá. Então vai, conta aí. Não, tudo bem, vamos lá. Então, foi igual eu falei no começo, que eu gosto de jogar basquete. Então, aqui eu conheci um amigo e fui na quadra jogar com eles. E durante esse jogo eu tinha que usar o banheiro, eu tinha que ir pro banheiro, só que eu usei o termo eu quero fazer xixi. Só que para eles ali, o xixi não era usado. O que era usado era o mijar. Então todo mundo tava olhando para mim tipo... Quem fala fazer xixi? Entre só homem ali jogando basquete, entendeu? Então foi bem embarrassing. Pelo menos você não falou, né? Quero fazer pipi, né? Tipo, seria terrível, né? Agora eu trouxe um desafio. O Rafa não tá sabendo isso até 1 minuto atrás. Eu fiz alguns American Cookies, recipe truly American, de verdade, é receita americana. O Rafa vai encher a boca com isso daqui, um copinho de leite, que é o clássico, né, Raf? Ó, você vai sentir em casa, hein? Manda bala. E vai falar algumas palavrinhas em português aí pra gente. Vamos ver o quão bom você tá de pronúncia aí, Raf. Agora você vai falar inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalissimamente. Não sai. Repete. Inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalmente. Muito bom, é isso aí, pertinho, tá ótimo. Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Ó. Tá, o monossacarídeo. Monossacarídeo. Muito bom. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Pretty good, né? Vamos dizer que passou do challenge, né? Inconstitucionalissimamente. Beleza, agora, Raf, qual é o seu conselho para quem está aprendendo inglês, para quem está nessa jornada ainda melhorando o seu inglês? Qual que é o conselho que você dá para elas? Ah, essa cookie tá bem gostosa, hein? Pretty good. Gostosa ou gostosa? Gostoso. Então, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer para aprender o inglês é tentar colocar o inglês no seu dia a dia. Qualquer coisa, pode ser um filme, pode ser uma pessoa que você conhece, que consegue falar um inglês. Não precisa ser um inglês fluente, mas você tem que tentar colocar o inglês no seu dia a dia. Você tem que fazer esse input para output. Se você não fazer o input, você, claro que nunca vai ter o output. Então, tenta colocar o inglês na sua vida todo dia e você vai falar inglês. Show de bola. Então, integrar o inglês às nossas vidas, né? Input, para quem não sabe, é tudo que a gente absorve, né? É o listening e é o reading. Meu Deus, fugiu da mente. E o output é a fala, é a escrita, né? Então, você precisa primeiro absorver muito, para depois você poder falar, para você escrever, né? Então, integre o inglês na sua vida de uma maneira natural, que seja relevante, de um jeito que seja prazeroso para você, né? Tipo, divirta-se. Aprenda com diversão, né? Fica muito mais fácil assim, gente. Então, Raf, eu queria agradecer você. Eu tenho certeza que o pessoal deve ter enjoyed a lot. E se vocês quiserem, se vocês gostaram desse vídeo, gente, eu quero desafiar aqui vocês a comentarem assim, traz o Rafa de volta que a gente vai fazer mais um vídeo, dessa vez completely in English, completamente em inglês com subtitles, né, as legendinhas aí para ajudar vocês. E
Mas vai depender aí da sua reação. Você tem que escrever aí pelo menos, vamos dizer assim, pelo menos 5 comentários. A gente faz esse vídeo aí pra você, gente. Alright, valeu galera, and I'll see you guys on the next one. Inglês feito fácil? Onde o seu inglês? É feito fácil? Não. Acontece! Tchau, gente. Falou. Tchau. Beleza.